Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Thaís Chica e eu estou aqui hoje novamente para a nossa quinta aula do curso aberto de Introdução ao Estudo do Direito do Introcri. Nas últimas aulas, vocês acompanharam a minha aula sobre formas sociais e normas jurídicas, e nas semanas anteriores, vocês tiveram a oportunidade de aprender com os professores Ricardo Krug e Rômulo Cassi. Para quem ainda não assistiu, as aulas anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do Introcri. Então, vamos lá. O título da aula de hoje é Sujeito, Subjetividade e Conteúdo Normativo. A bibliografia será passada ao final, então vocês terão que ficar comigo até lá. Bom, já vimos que na aula passada que o fenômeno jurídico não se reduz à norma e também não tem fundamento na norma jurídica, mas isso também não significa que a norma não seja parte do direito ou que não devemos entender como ela se relaciona dialeticamente com o todo. Para a crítica do direito, é preciso entender como essa regulamentação jurídica não pode se apresentar de outro modo na sociabilidade capitalista, senão na forma do direito. Ou seja, como os mais diversos conteúdos jurídicos se apresentam de uma determinada forma, o que faz com que seja apenas no capitalismo que temos algo como a norma abstrata e geral emanada do Estado, e é apenas no capitalismo que nós temos o Estado. E essa forma do qual me refiro está longe de ser a abstração analítica do dever ser, que se destaca da ordem do ser e existe no plano do pensamento, que apenas se conecta ao fato através aí de uma relação de imputação, que é própria da teoria keynesiana, mas sim a forma social que se apresenta nas coisas e é representada por elas. E aqui que está o segredo de compreender as formas abstratas do capitalismo, que são, na verdade, abstrações reais. Então, quando nós falamos da forma valor, quando nós falamos da forma mercadoria, e nesta aula da forma jurídica e forma sujeito de direito, e quando se diz que o sujeito de direito é formalmente livre e igual, portanto, sujeito abstrato, estamos falando de uma dinâmica de sociabilidade que se estrutura na realidade através de abstrações, na medida que as mercadorias e, consequentemente, as pessoas são realmente abstraídas de suas dimensões concretas, de suas particularidades, de suas idiosincrasias no ato da reprodução da vida social. E isso implica em dois movimentos, que consiste naquilo que o Marx chama de fetichismo da mercadoria. Então, em primeiro lugar, nós temos um processo de materialização das relações sociais, ou seja, as pessoas entram em determinadas relações de produção, e sua interdependência social se estabelece através de formas sociais, e esses sujeitos transferem às coisas essa propriedade social. Por isso que nós olhamos para as mercadorias, nós olhamos para o dinheiro e achamos que elas têm valor em si. Do mesmo modo, nós olhamos para a norma jurídica e achamos que ela é o próprio direito. O segundo movimento desse processo, então, consiste no processo em que as coisas, uma vez que adquiriram propriedade social do valor, passam a determinar os sujeitos dessas relações, que aí são constituídos como reflexos subjetivados das mercadorias, completando aí o movimento de personificação dessas coisas. E é nesse momento que nós temos a constituição do sujeito de direito. Mas por que eu falo isso, sendo que o assunto aqui aparentemente é outro e tem a ver com o conteúdo normativo? Porque só assim nós conseguimos entender como que a sociabilidade capitalista se estrutura e como que os sujeitos se relacionam com essa estrutura e como o processo da reprodução social se dá através de formas sociais abstratas que assumem formas reificadas. Daí temos que o mundo se apresenta como uma enorme coleção de mercadorias, da mesma forma como o direito se apresenta como uma enorme coleção e variação de normas jurídicas, cujo conteúdo normativo pode ser absolutamente qualquer coisa e tem um caráter eminentemente técnico.
E por ser técnico, isso significa que não tem utilidade saber disso? Não, não é este o ponto. É claro que na tua prática jurídica vai servir você saber essa técnica, quando você for peticionar perante uma vara, por exemplo. O que nós estamos questionando aqui é a natureza histórica dela, né? O papel que ela cumpre na dinâmica de dominação social. A questão é, esse conteúdo normativo, a sua dimensão útil, concreta, específica, não importa em termos de reprodução da vida social. Essa dimensão útil apenas é suporte para a realização da sua dimensão social. E sim, isso tem direta relação com o duplo caráter da mercadoria que o Marx apresenta no Capital. Então, além disso, o avanço da técnica não é de modo algum algo a ser apreendido sob uma perspectiva aí teleológica de avanço, né? No sentido de uma história universal que caminha para a realização de um fim ótimo da natureza humana, ou qualquer coisa assim. Mas sim porque o capital impõe essa marcha em sua valorização do valor que a tudo domina. Né? Então, o Estado e o direito se constituem nesse modo de produção como essenciais à reprodução e à garantia dessa sociabilidade. Então, se tem todo um movimento histórico que implica em uma necessidade de extirpar da teoria do direito todos esses elementos metafísicos, extrajurídicos, portanto, da própria religião e da moral, do próprio projeto de apresentar aí um conceito de direito. É por isso que, se o direito natural foi a bandeira revolucionária da burguesia no período histórico da desagregação do modo de produção feudal, tão logo as relações capitalistas se generalizam no seio da sociedade, nós temos um movimento consequente de superação desse direito natural, e o positivismo jurídico declara aí que todo direito é normativo e nega esse direito natural. É por isso que a filosofia do direito, propriamente dita, enquanto campo separado das demais esferas, como da ética, da filosofia política, etc., só passou a configurar uma ciência autônoma em um período determinado da história, quando o direito realmente adquire uma especificidade e separa-se em relação de autonomia relativa das demais esferas da vida social. Então, sumarizando, o que a gente precisa extrair daqui não são os conteúdos normativos que determinam o direito, e sim a forma social que o direito assume, e dois, essa forma vai ser específica do capitalismo, né? Sendo apenas no capitalismo que o direito se torna estatal. Então, nós afastamos, portanto, aquela explicação neocantiana do Kelsen de que o direito é o dever ser jurídico e situamos a explicação do fenômeno jurídico na materialidade, no campo do ser. E a mesma crítica que opomos a Kelsen se estende aos chamados positivistas éticos, o Dworkin, o Alexis, todos esses demais, né, que acham que basta inserir uma dimensão social de valores, de discurso democrático e pronto, né, estamos aí diante de um genuíno conceito de direito. A proposição que nós estamos apresentando aqui não tem nenhuma relação com atribuir simplesmente uma dimensão social ao direito fundada em uma série de proposições a nível do simbólico, né? Isso dá no mesmo que falar, por exemplo, que o Estado é o bem comum, que o sistema representativo realmente corresponde aos interesses do povo, que tudo se originou a partir do contrato social e qualquer argumento aí desse nível. O que nós estamos apresentando é algo muito mais radical no sentido rigoroso do termo, no sentido de pegar a coisa pela raiz, pelo seu fundamento. E isso nos leva à dinâmica de estruturação social que vai constituir os próprios valores de uma sociedade, que é o que nós conhecemos na jurisprudência do positivismo como princípios do direito. E como que esses valores não são, na verdade, produto consciente, da vontade consciente dos sujeitos, e provém da própria ideologia jurídica que vai interpelar aí os sujeitos em suas práticas e vão operar a nível do inconsciente. Então, nós vemos como a consciência do jurista médio se estrutura com base em uma série de contradições, e que as teorias jurídicas tradicionais também se estruturam com base em muitas contradições, mas
como diz o próprio Marx e o Pachucanes e o professor Mascaro, não se trata de suprimir a contradição, né, de tentar resolver ela a partir de artifícios teóricos, transformando um dos lados da contradição em fantasma ideológico, e aqui ideológico no sentido vulgar, né, no sentido comum do termo, mas de compreender as contradições como dados estruturais da nossa sociabilidade. E isso reverbera em alguns temas que a teoria jurídica tradicional do direito não consegue resolver e não consegue consentir a respeito, como é o caso, por exemplo, da divisão entre direito privado e direito público, que é considerada a summa divisio aí da teoria do direito. Então, cada pensador apresenta, cada doutrinador apresenta uma definição diferente para ambos os cantos. Ambos os campos. E existem alguns autores, como o próprio Kelsey, que simplesmente negam essa distinção, atribuindo um papel meramente escolástico para ela. Mas o ponto é, a despeito, né, das inúmeras propostas apresentadas nesse campo, uma coisa é certa, que a esfera daquilo que se entende, em maior ou menor extensão, por direito privado, apresenta um grau de estabilidade muito maior em detrimento aí dos limites que consideramos ser do direito público. E para entender essa questão, não precisa nem ler Marx, não precisa nem ler Pachucanes ou Mascaro para perceber. Uma primeira percepção empírica já nos revela esse fato. É só nós vermos, por exemplo, quantas alterações tivemos no direito civil e quantas alterações nós tivemos no direito constitucional. Isso porque, teoricamente, o direito constitucional é o ponto mais alto da pirâmide normativa. E, bom, qual que é o senso comum? Que a gente precisa fugir desses esquemas aí de pirâmides. Nunca é um bom investimento, né? Mas o fato é que no campo do direito civil, as alterações elas são meramente técnicas, elas não são substanciais, né? Ou falando em outras palavras, é muito fácil nós pensarmos na possibilidade, por exemplo, de suspensão dos direitos fundamentais e mesmo na transformação da Constituição Federal toda e a criação de uma nova para colocar no lugar, e mesmo no fim dos direitos sociais, mas aposto que nunca passou pela cabeça de nenhum ser humano aqui que está nos assistindo o fim do Código Civil, no fim da propriedade privada, no fim dos contratos entre aí sujeitos formalmente livres e iguais. E aí a questão que eu coloco é: será que não é aí que nós devemos procurar o fundamento do direito, onde justamente ele apresenta um grau maior de estabilidade? Então tá. Então eu disse para vocês então que não é o conteúdo e sim a forma social que vai determinar o direito. Mas essa é uma relação dialética. Ou seja, a gente precisa entender como que o conteúdo possui uma forma necessária, mas como que a forma se expressa em determinados conteúdos. E para a crítica marxista do direito, conceitos como de sujeito de direito subjetivo, de dever, de responsabilidade, de propriedade privada e de relação jurídica, por exemplo, possuem importância central, porque todos eles vão estar girando em torno aí da própria questão da forma sujeito de direito e da forma de subjetividade jurídica. Então, quando nós falamos de sujeito de direito, a gente precisa entender que é nele que se encontra o ponto de partida, né? O núcleo indivisível aí da forma jurídica. Então, isso implica em duas coisas, que o sujeito de direito não é estatuto jurídico proveniente da norma jurídica, do direito posto, mas tem uma forma de existência que antecede a norma e determina a norma, né? E, em segundo lugar, o sujeito de direito ele é produto do capitalismo. Então, o sujeito de direito não surgiu lá no direito romano, porque aquilo que chamamos de direito romano hoje, né, e aquilo que chamamos e identificamos no Estatuto da Persona Jurídica Romana, na verdade, era indissociada do status da pessoa, ou seja, estava ligada a sujeitos qualificados e não sujeitos de direito abstratos livres e iguais. O que nós temos hoje é uma espécie de captura com as lentes da ideologia presente, né, de extração analítica de conceitos do passado totalmente desvinculados do contexto histórico em que eles surgiram. Então, hoje em dia, esse direito romano do qual nós nos referimos, nós, eu digo, os juristas em geral, apenas pode ter o título de direito romano moderno, ou seja, não é o direito romano tal
como ele se configurou historicamente. E esse sujeito de direito abstraído das suas particularidades concretas, da sua condição de classe, de raça, de cultura, de gênero, em uma universalidade abstrata de outros sujeitos, apenas se torna uma realidade histórica em uma sociabilidade na qual a mercadoria e o valor passam a mediar todas as relações sociais. Então, para que as relações de troca possam se consolidar, é preciso que haja uma comensurabilidade igual entre coisas concretamente desiguais. Então, do mesmo modo ocorre com os portadores dessas coisas, né? Que a despeito aí das suas diferenças concretas, vão precisar assumir uma equivalência na troca, e por serem abstratamente iguais, não podem ser diretamente compelidos, daí a dimensão da liberdade, da manifestação volitiva. Então, compreender isso permite desvendar todas as formas mais complexas e, portanto, mais determinadas dos conteúdos normativos. Esse movimento permite que a forma sujeito de direito, por exemplo, se autonomize, dado que as pessoas são apenas suportes materiais da sua realização social, de modo que essa forma social pode se apegar a coisas, ou seja, pode estar representada em coisas que nem mesmo estão lastreadas diretamente nas pessoas físicas. E daí é possível que surjam figuras como a das pessoas jurídicas, os entes despersonalizados e por aí vai, que são todas variações aí desse núcleo do sujeito de direito. Então, justamente com o sujeito de direito, eu quero chamar a atenção para o modo como devemos compreender outros conteúdos normativos, como o direito subjetivo, né? O que o Mascaro apresenta no seu livro de Introdução ao Estudo do Direito é que o direito subjetivo, tal como o dever, a responsabilidade e a capacidade jurídica, estão aí indissociados do sujeito de direito, que apenas se constitui com todas as suas determinações e que nós podemos chamar de fórmula trinitária do sujeito, né? Liberdade, igualdade, propriedade privada, isso surge apenas no capitalismo, né? Não é à toa que o direito subjetivo, que se endereça aí a sujeitos abstratos, e a responsabilidade que recai sobre o sujeito individual gira em torno desse núcleo do direito, do sujeito de direito, que é na materialidade uma forma social, e isso implica que nós pensemos esse conceito como a própria relação jurídica. Aí nós podemos chamar essa relação jurídica de uma relação jurídica elementar, né? Então, todos esses estatutos jurídicos que decorrem desse núcleo são, então, resultados de uma conformação entre forma jurídica e forma política, né? De sorte que a norma jurídica, se tratando aí de uma categoria que expressa essa relação de conformação, tem efetivamente o poder de moldar, de estabelecer os limites e formalidades da realização do núcleo mais consolidado do universo jurídico, que gira em torno do contrato, né? Das relações de trocas aí entre mercadorias e seus possuidores. E não vai ser a norma que vai criar essas relações. E é possível, inclusive, demonstrar através de uma investigação histórica como esses estatutos existem e surgiram apenas no direito moderno, o que é um certo pleonasmo. E causa até um certo estranhamento quando nós falamos que o direito antigo e o direito feudal não é direito. O ponto é, nós não estamos negando que nas sociabilidades pré-capitalistas houve formas de normatividade. Muito pelo contrário, houve sim, mas não direito. E parece até uma certa briga besta por terminologia, mas a gente precisa entender que a terminologia carrega determinações. E a tarefa é atribuir rigor conceitual para explicar a realidade tal como ela é. E eram essas as questões que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, então eu já passo aqui nesse momento para a apresentação da bibliografia. Então, como leitura obrigatória, eu ressalto os capítulos 7 e 8 do livro de Introdução ao Estudo do Direito do professor Alisson Leandro Mascaro. Então, para mais informações sobre o livro, clique no link da descrição deste vídeo. Então, para quem quiser se aprofundar, aí eu já indico alguns outros livros adicionais. O primeiro deles é Teoria Geral do Direito e Marxismo, do Evgueni Pachucanes, Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, do professor Márcio Bilheirinho Naves, e, claro,
O Capital do Marx, ao menos os primeiros 4 capítulos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvidas, eu estou à disposição. Vocês podem encaminhar mensagens aqui no próprio chat, nos comentários, que eu estarei respondendo todos. E semana que vem nós nos vemos novamente na segunda-feira, às 18h48, para falar sobre a crítica ao ordenamento jurídico. Então, eu vejo vocês lá.